boa tarde, Sra. Presidente, tantos membros da mesa, senhores e senhores vereadores, senhores e senhores deputados, públicos, jornalistas, funcionárias e funcionários. É subejamente conhecido que os Verdes manifestaram o seu desacordo com a negociata feita entre PS e PSD em torno da reforma administrativa. Por um lado, por ter implicado a criação de 24 mini-câmaras, a quem foram atribuídas algumas competências que deveriam ter sido mantidas na esfera do município de Lisboa, como a manutenção de património arbóreo ou a gestão de equipamentos esportivos e culturais. Por terem sido pouco explícitos os critérios de afetação de recursos financeiros para as novas juntas de freguesia no ano de 2015, nos termos da Lei nº 56/2012, de 8 de novembro, ou mesmo por ter delimitado o município a sul nascente por um dos talvegos do rio Tejo e não pela margem como acontecia anteriormente. Lisboa é uma cidade envelhecida, sendo o município com maior índice de envelhecimento no quadro da área metropolitana de Lisboa, continuando a registrar perda de população residente desde 1981, não sendo de negligenciar o seu decréscimo entre 2012 e 2013, que representa menos 38.421 habitantes, segundo a nota que consta em rodapé na página 148 do REOT. Este é um aspecto que, associado a um saldo fisiológico negativo, é bastante preocupante por conduzir a prazos a um maior envelhecimento, aliás, como vimos há bocadinho na apresentação do Sr. Vereador sobre o Plano de Desenvolvimento Social, maior envelhecimento da população residente e colocar em causa o primeiro objetivo do PDM, que consistia no aumento da população e o seu desejável rejuvenescimento. Na cidade de Lisboa havia mais de 50.000 alojamentos vagos em 2011, correspondente a 15,6% do total dos existentes no município. O decréscimo global da oferta de fogos para arrendamento foi de 83% entre 2012 e 2014, associado ao aumento elevadíssimo do alojamento local entre 2010 e 2015, quer em número de estabelecimentos, quer em capacidade de alojamento. Naquele período, o número de estabelecimentos passou de 57 para 2.057 e a oferta de câmaras de 1.678 para 11.661. O alojamento local terá mesmo contribuído para a diminuição da população residente. Por outro lado, constata-se a substituição e diminuição do número de estabelecimentos de comércio a retalho e tradicional por estabelecimentos de maior dimensão, centros comerciais e hipermercados, ou por outras atividades económicas, nomeadamente o setor terciário. Também não é mencionado no REOT que, das 300 lojas que compunham o programa Lojas com História, cerca de 120 encerraram durante o ano 2015. O valor dos espaços verdes destinados à utilização pelos cidadãos no PDM é de 29,40 metros quadrados por habitante, muito aquém dos padrões referenciados pela Direção-Geral do Território, que recomenda 40 metros quadrados por habitante. Existe uma baixa cobertura de espaços verdes de proximidade em Lisboa, com maior incidência no centro histórico e centro da cidade, onde, respectivamente, apenas 48% e 55,8% da população vive a menos de 300 metros de um espaço verde. Daí que não seja de estranhar a expressão e a insistência na apresentação de projetos relacionados com a criação de espaços verdes no âmbito do orçamento participativo por parte dos municípios. Quanto à qualidade do ar, observam-se concentrações elevadas de dióxido de azoto, acima do valor limite anual recomendado no período entre 2009 e 2014, como na Avenida da Liberdade, que assim continua a ter problemas relacionados com a qualidade do ar. Por outro lado, registou-se uma forte e preocupante redução da procura de transportes públicos como consequência do aumento dos passes e diminuição da oferta de serviços no metro Carris e Transtejo. A estratégia energética e ambiental fixou em 2008 a meta de reutilização de águas residuais tratadas em 3,1 metros cúbicos por habitante, a alcançar em 2013. Contudo, nesse ano, a utilização de águas utilizadas per capita foi de 2,78 metros cúbicos por habitante, ficando abaixo da meta estabelecida. Encontra-se ausente neste relatório a informação que a Câmara dispõe sobre a localização e as áreas de intervenção dos quartéis e postos do regimento de sapadores bombeiros, bem como relativamente aos tempos corretos de resposta em minutos. Entre 2008 e 2013 ocorreu uma diminuição do número de hospitais que fazem parte da rede pública, com diminuição de quase 1.000 camas e do número de recursos humanos, médicos e enfermeiros. Das reuniões descentralizadas importaria desagregar mediante as participações... Senhores deputados, estamos novamente no limite do quórum. Veja o senhor deputado sentado fora do sítio, veja o senhor deputado que acabou de sair, ficamos sem quórum novamente. Eu pedi-vos desculpa, estamos no final dos trabalhos e é uma pena não terminarmos a nossa ordem de trabalhos porque as pessoas não podem esperar um bocadinho mais. O senhor deputado, desculpe. Com certeza, Sr. Presidente, obrigado.
Das reuniões descentralizadas importaria desagregar, diante das participações referentes ao espaço público, por exemplo, qual a percentagem de queixas relacionadas com espaços verdes e coberto arbóreo. Do total das participações recebidas nos planos de pormenor e de urbanização, objeto de discussão pública, 47% tiveram parecer desfavorável, página 370, não se debruçando o relatório sobre as principais razões que conduziram à emissão de pareceres desfavoráveis. A baixa taxa de execução de investimento público prevista em termos de equipamento, espaço público e infraestruturas nos planos de urbanização e planos de pormenor, com exceção dos planos de pormenor de Parque Maior e da Baixa Pombalina. Importa frisar que alguns desses planos prevêem uma forte ocupação de áreas suscetíveis a inundações, como a área designada por Triângulo Dourado no plano de urbanização de Alcântara. Em 2011, persistiam ainda mais de 200 alojamentos, vulgarmente considerados por barracas, que urge dar resposta pela autarquia na prossecução da garantia de direito a uma habitação condigna prevista no artigo 65º da Constituição da República Portuguesa. O REOT é omisso quanto ao número de frações municipais que se encontram devolutas, sendo que tem sido veiculada a existência de 1.600 casas fechadas por atribuir só nos bairros municipais em Lisboa, apesar de existirem tantas famílias à espera de uma habitação condigna, como aqui repetidamente ouvimos no PAOD. Regista-se, finalmente, a ausência no relatório da desagregação dos espaços não habitacionais vagos em edifícios habitacionais geridos pelas GEVALIs em função da sua tipologia, ou seja, lojas, arrecadações, garagens e armazéns. Assim, em conclusão, por existirem alguns elementos ou informação relevante que não se encontra no REOT, como a perda de identidade que a cidade vem padecendo, os verdes entendem que o conteúdo de futuros relatórios deverá ser substancialmente melhorado. Obrigado, Sra. Presidente.